Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Aqui Johnny Pontes, novamente em mais um vídeo. Nós vamos ver aqui como criar um bot de atendimento no Como CRM. Eu vou buscar que esse vídeo seja um vídeo bem básico, assim, bem tranquilo. Vou tentar ser curto, tá? É difícil explicar robô de atendimento, essas coisas num vídeo muito curto, mas vamos lá, né? Vamos tentar. Bom, antes de mais nada, você que está aí que já me acompanha, você sabe que eu tenho esse canal. Você sabe que eu trabalho com Como CRM, além de trabalhar revendendo o Como CRM. Eu tenho vários clientes que eu construo robôs de atendimento, robôs de follow-up, tanto os robôs simples, como são esse que eu vou mostrar para vocês, como os robôs, os assistentes com inteligência artificial, tá? Então, eu uso na minha operação, eu sou vendedor, antes de mais nada, eu tenho 36 anos de área comercial, 25 anos de marketing, e eu uso tudo que vocês estão vendo aqui, que vocês assistem no meu vídeo, é o que eu faço, é o que eu faço no meu dia a dia. Eu não vendo nada que eu não use. Tá? Por enquanto não apareceu nenhum projeto fora daquilo que eu uso numa área comercial, tá? Até para ser muito transparente com você e sincero e honesto, o meu negócio ele não é o de construção do robô de atendimento. Eu tenho feito porque alguns leads, alguns clientes têm me pedido, e isso está tomando até um, um volume, né? Porque todo mundo tem que ter o atendimento sim, mas o meu negócio são robôs de follow-up, são robôs que fazem venda, são robôs que fazem a conversa de venda, que fazem o atendimento de venda. Então, follow-up do lead não me responde, follow-up da negociação, tá? Mas, né? O robô de atendimento ele é até um pouco mais simples, se a gente for pensar no contexto de uma etapa comercial, né? Porque ele vai fazer o atendimento. Ele é muito importante, né? Mas ele vai fazer o atendimento. Mas eu achei que assim, para ensinar para vocês, para passar alguma informação melhor para vocês, ficou uma coisa um pouco mais didática, tá? Nós já vamos voltar nessa tela que vocês estão vendo aqui, que é um robozinho, um botzinho de atendimento, tá? Que vocês podem ver as etapas. E eu quero deixar algumas dicas para vocês, tá? Que é importante, coisas que eu aprendi no meu dia a dia aí, tomando porrada, certo? Primeiro, se você vai usar ou se você vai atender um cliente, peça em detalhes as informações para criar o bot. Muitas vezes o pessoal chega e eles não têm a noção eles não têm obrigação, né, na realidade. Mas muitas vezes o pessoal chega e não tem um processo de atendimento, então logo eles não têm as informações. Então peça essas informações, converse com o seu cliente. Se você for fazer para você, pense no passo a passo, tá? E a segunda dica é crie um fluxograma desse processo. Pega uma ferramenta aí, pode ser, eu uso muito o Canva, né? Mas você pode usar o MindMaster, enfim, você pode desenhar num papel, não importa, mas cria um fluxo, escreva o seu fluxo. O que eu vejo lá nos grupos do Como, né, e o que eu vejo muita gente errar, é que ela pega, tem uma ideia do negócio, vai e começa a criar o robô direto, tá? E isso tem um pouco a ver, apesar de não ser uma programação com código, não ser uma programação, tipo um programa, né? Eu trabalhei aí 20 anos dentro de uma software house, né? Em épocas antigas. E uma coisa assim que depois eu fui entender o porquê é a questão de você criar, você dar lógica da programação. Então, quando você desenha no papel, eu até acho melhor sempre no papel, tá? Depois para levar para o digital, você cria a lógica do negócio. Então, faça um fluxograma, certo? Isso vai evitar que você tenha muito retrabalho. Isso vai evitar que você tenha, se você vai atender um cliente, que você tenha muita dor de cabeça por ele não conhecer o fluxo de atendimento dele, tá? Quando você pegar as informações, você criou o fluxo, colocou no fluxograma e você pediu os detalhes para o seu cliente, certo? É, Pega essas mensagens e corrige no chat GPT. Porque o texto às vezes tá errado, propriamente não tem uma palavra errada, mas o texto não tá bacana, né? Enfim. E aproveitar que você está corrigindo, tenta reduzir esse texto.
busque sempre que o texto fique numa mensagem única na tela do celular, né? Sabe, sem aquele saiba mais, sem ter que fazer o teu cliente ou você mesmo, porque se você for fazer para você, é para atender um cliente, um lead que chega para você. Se você for fazer para o seu cliente, é para atender o cliente dele. Então, faz isso de forma que não tenha que fazer o cara dar mais um clique, né? Enfim, é, sabe? Pensa que seja simples, tá? Menos é mais. Faça muito teste, tá? Então você testa, pega um número, certo? Eu tô meio resfriado, pessoal, eu tô com a alergia aqui atacada, então às vezes eu vou dar uma pausinha aqui, né? Porque, enfim. Então o que que acontece? Testa, pega um número seu, um outro número, tenha sempre 2 ou 3 chips, tá, à sua disposição. Testa, 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 refina o bot, vê se as etapas ficaram boas, testa você com você. Você com a tua esposa, você com o seu sócio, com a sua sócia, testa. Antes de liberar a versão final, tá? Aí você libera. Você vai falar com o seu cliente ou você vai usar no teu negócio, aí você faz um teste, tenta por exemplo, eu tenho um bot aqui que é uma empresa que tem 8 vendedores, né? Na realidade tem mais agora. Imagina se eu testo, eu libero uma versão para ela com esses 8 vendedores, mais o financeiro, mais o contas, né? Nossa, se tiver uma coisa errada ali, até você achar, ó, isso aqui é um bot simples, esse que vocês estão vendo aqui, que eu vou mostrar para vocês. O dela é muito maior do que isso, né? Então, testa, faz um teste pequeno, né, envolvendo o dono, até para que ele. Porque se você vai vender para alguém, essa pessoa que vai comprar, ela tem ali que dar a opinião dela, né? Se você vai usar para você, pega um cliente, parceiro, alguma coisa, né? Alguém que você conheça e tal. E aí você libera a versão teste, tá? Só que antes de liberar essa versão teste, pega todo mundo que estiver envolvido e treina eles sobre a etapa, porque quando você cria isso aqui, envolve etapas no seu CRM. Então eles precisam saber, já é uma ferramenta nova, às vezes o cara nem usa. E acredite, um dos maiores problemas que a gente tem hoje com tecnologia é fazer as outras pessoas, além do dono, além da pessoa que quer te contratar, que já comprou tua ideia, que já comprou essa solução, o mais difícil é fazer os outros que eles não venderam a ideia utilizarem. Eu tenho bastante problemas com vendedores que não querem, por exemplo, deixar o WhatsApp de lado e usar o CRM, tá? Isso é muito comum. Então, treina todo mundo, mostra as vantagens e você vai ver que isso vai fluir melhor. Bom, com essas 6 dicas aqui, acho que você já sabe como a coisa vai andar, né? Então vamos aqui, ó. Então, a primeira coisa que você precisa entender é sobre um bot. Eu não vou entrar aqui, onde criar um bot, configuração, porque isso você já deve ter aí, já está cansado. Se você pegou sua conta do Como, você já sabe onde é. Tá? E eu tenho os vídeos anteriores a esse, que vai mostrando aqui as funcionalidades, então dá uma olhadinha lá. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu estou com o bot pronto, eu tenho um bot aqui que eu vou usar, que é de um cliente, tá? Tá vendo? Ó? Então começa aqui, passa por todas as etapas e tal, né? E deixa eu achar aqui onde eu estava para mostrar para vocês. E daí a gente depois vai dar uma esmiuçada aqui nos detalhes, né? Deixa eu pegar aqui uma etapa que não tá. Fui sair de lá, pera um pouquinho só que a gente já vai. Ó, vamos pegar isso aqui, ó. Então aqui, o que acontece? Quando você o seu bot vai iniciar com nada lá, vai estar só a caixinha do iniciar e essa opção aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar adicionar o próximo passo. O bot é sempre sobre quadradinhos, tá? Eu não estou, detalhe importante, tá? Isso aqui eu não estou usando a API do WhatsApp, que é um pouco diferente quando a gente coloca a API aqui. São botõezinhos, né? Fica mais bonitinho. Então, como a maioria ainda não usa API, então eu vou fazer aqui.
Essas funções aqui que vocês estão vendo, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo, depois vocês olham aqui embaixo, eu vou deixar uma descrição que está com todos esses passos aqui, tá? Mas eu vou dar uma explicada aqui só para que você tenha uma noção mais ou menos. Eu não uso todas, tem algumas aqui que eu nem sei, assim, eu sei para o que é, porque óbvio que eu estudei, né, o material do como, é importante vocês fazerem isso, mas é o que eu sempre falo para quem me pede treinamento. A pessoa às vezes pede treinamento, chega aqui achando que eu sei tudo do como. E é impossível saber tudo do como, por quê? Primeiro que a ferramenta está em desenvolvimento, sempre tem coisa nova, e segundo que a gente costuma ir numa linha só, né? A gente acaba conhecendo, mas é aquilo que você usa mais, né? Que você vai desenvolvendo. Então, mas o básico do básico. A gente usou aqui nesse bot, eu tenho a função enviar mensagens, eu tenho a função pausar, eu tenho a função de ação e tenho a função de condição, tá? O restante aqui eu não estou usando. Eu tenho um outro bot que eu uso bastante, o Round Robin, né? E, obviamente, que tem também aqui, deixa eu diminuir ele um pouquinho, que tem o parar SalesBot, certo? Então, passando pelas mensagens que eu utilizo. Então, essa daqui, ó, tá vendo? Ó, enviar mensagem, tá? O que a gente tem no enviar mensagem, ó? Aqui ela não aparece nada demais, ela não aparece o número do telefone porque não é a primeira mensagem. Nós já vamos lá dar uma olhada. Então aqui é onde você vai colocar os textos, tá? E vai colocar uma ação, né? Que nem tá aqui, ó. Você vê, ó, contato first name. Aqui uma observação importante no vídeo. Por algum motivo, quando a gente abre o bot, quando eu abro o bot aqui, que já tá em gravação, e eu não vou me preocupar com isso, que não tem nada a ver, você vê que aqui, você vê os sinaizinhos, né? Ele tá aqui ele tá aqui com 2, aqui é diferente, né? Mas na realidade a gente coloca só a chave, ó. A chave já ativa, né? A função chamar o primeiro nome, que é o que eu estou usando aqui, ó. Tá vendo como é que fica? Né? Então aqui tem a chamada da função. Espera aí que a máquina deu uma travadinha, vamos lá. Então, você vai chamar aqui a função e tal. Então, essa daqui é a função enviar mensagem. Deixa eu tirar daqui. Aí eu tenho aqui a função pausa. O que é a função pausa? A função pausa, ela é essa daqui, ó. Tá vendo? Então, quando eu aciono a função pausa, eu tenho algumas opções dentro dela. Então, que nem aqui, ó. Essa função aqui, por exemplo, ela está errada nesse bot. Esse aqui é o bot, o primeiro que foi feito para uma clínica, né? E aí, o que acontece? Depois eu vou corrigindo. Né? Eu crio a primeira, valido e tal, mas aqui não é cronômetro, tá? A função correta aqui seria até a mensagem recebida. Por quê? O que acontece aqui, ó? Aqui você vê, ó, até a mensagem ser recebida, eu vou mudar essa aqui também, ó. Até a mensagem ser recebida e até a mensagem ser recebida. Então, o que acontece? Quando a pessoa coloca aqui, né, que ela escolhe o especialista, a gente tem 3 funções, aqui tem 3 opções, então eu tenho que esperar ela digitar 1, o 2 ou 3, então até a mensagem ser recebida, certo? Depois que ela veio para a mensagem recebida, dentro da função pausa que a gente estava olhando aqui, ó, lembra que a gente estava olhando a função peraí, a gente estava olhando aqui a função pausar, ó, então é a função pausar. Aí ela vai para a função enviar mensagem, ó, ela vai enviar a mensagem, tá vendo? Se fosse o WhatsApp, se fosse a API, eu colocaria botõezinhos. Como não é API, então ela está com o mesmo, ela está com os números, ó. Então ficou a mesma coisa que a gente está vendo na função. Ela tem que digitar um número e tem que
e aguardar até a mensagem ser recebida. Vou mudar aqui até a mensagem ser recebida. E daí, qual que é a outra função que nós temos aqui? A função de condição, certo? Eu estou usando a função de condição aqui porque não tem a API. Qual que é a função de condição? Vamos olhar aqui, ó. Mesma coisa que está aqui, ó. Condição. Quando eu clico nesse quadradinho aqui, nesse retângulo aqui, nesse botão, ele vai me abrir um quadradinho desse aqui, ó. E aí você tem algumas configurações. No caso aqui, eu só deixei quando o cliente enviar, certo? Você tem as outras aqui, ó. Tem cliente enviar, eu deixei cliente enviar. Funciona, desse jeito funciona, tá? Entrada manual, ó, você vê que tem as opções, certo? E ele vai mandar um. Lembra sempre de colocar a opção aqui, ó, você vê que não tem espaço, ó. Estou apertando aqui a teclinha para ela, para ir para apagar o espaço, não tem espaço. Você pega o número e coloca. Se fosse um texto, a mesma coisa, você tem que colocar texto, tá? E vocês percebem que aqui, diferente dessa caixa, essa caixa aqui pausar, ó, ela tem algumas opções. Ó. Esse até o vídeo ser aberto, até o vídeo ser fechado, eu testei algumas vezes e eu não compreendi como funciona. Para mim não deu certo, tá? Por que eu testei? Para vocês entenderem um pouco o quanto que eu uso, né? Aqui no meu, depois eu vou mostrar no final no Pipe, mas eu tenho várias operações, eu tenho clientes que atendem e tenho as operações que eu faço. Então eu trabalho com uma operação de venda de treinamentos, ingressos, né? Então eu tenho desta empresa eu tenho 6 robôs funcionando, tenho 6 funis de venda e dentro deles tem os vídeos. Então eu testei aqui o vídeo ser aberto e o vídeo ser fechado e não funcionou, tá? As que eu uso mais aqui na função pausar é normalmente esse até a mensagem ser recebida, o cronômetro e exceto durante o expediente, tá? Que eu não vou ensinar agora, porque senão eu vou confundir vocês. A ideia é ser básico, mas o próprio nome já explica, né? Quando você habilita isso, significa que se você fez no bot um horário de funcionamento, se a tua empresa tem horário de funcionamento, fora daquele horário ele não vai enviar nada e aí ativa um outro bot com uma outra mensagem e tal. Então as funcionalidades do pausar estão claras, né? O enviar mensagem, ele não tem nenhuma outra opção, ele já é simples mesmo, ele já tem, botou aqui, coloca o texto, as opções, né? O link, a imagem, o texto, o vídeo, o áudio, né? E ele vai mandar. E aqui na condição, como a gente estava olhando, né? Normalmente quando eu habilito uma condição, ó, deixa eu pegar esse aqui, ó, só para vocês verem, para ficar bem claro, né? Ô, abençoado, por que você foi lá embaixo? Então vamos lá embaixo com ele. Vamos lá embaixo com ele. O que eu fiz aqui, né? Que você falou, nossa, como foi parar lá embaixo, né? Quando você clica aqui, ó, você vai pro quadradinho, né? Que tem a função. Só que é o seguinte, por exemplo, num bot desse tamanho aqui, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui vai acabar te confundindo, porque como a ferramenta aqui do fluxo, do como, não tem uma opção de notas, né? De você fazer notas. Eles têm até agora uma função comentário, que eu quero ver se como é que funciona, mas ela acaba caindo no miolo aqui no meio do negócio e nunca mais acha a função, tá? Aqui tá fácil porque é essa aqui mesmo que eu quero. Mas se fosse um texto, como eu já peguei em uma clínica, você acaba não sabendo de onde veio para onde vai, tá? Então, isso aqui ajuda num bot pequenininho. Então, aqui nas funções, ó, quando eu clico aqui na condição, ó, você vê que ele vem assim, ó. Então ele vem com o bracinho, né? Com o conector para. Ele vem com duas, né? Nenhuma condição e entradas manuais, tá? Uma coisa que eu vejo que às vezes as pessoas se confundem nessa função aqui é que eles clicam aqui, ó. Aqui, tá vendo? Adicionar condição E. E ela é apenas validação do tipo, se fizer isso e tal coisa, se eu clicar e uma palavra X, por exemplo, faça isso, tá?
Lembra que eu falei que a coisa pode ser um pouquinho confusa, né? Principalmente se você está entrando aqui e nunca teve contato com programação. Porque aqui você começa a entender algumas lógicas de if, then, else, né? Se fizer isso, faça aquilo. Se fizer isso, não faça aquilo. Entendeu? Então, assim, é totalmente criativo o processo, tá? Então, busque sempre ser muito simples, tá? Então, como é que eu trabalho aqui? Como é que está criado aqui em cima, né? A função dessa, isso aqui, ó, exatamente isso. Você está vendo que eu não estou usando condição E, tá? Não estou usando condição E. Você vê que eu cliquei aqui, que eu tenho aqui a próxima condição, ó. Aquele ali está construído com próxima condição, ó. Vou fazer exatamente aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? Aí ele coloca aqui, tá vendo as continuidades e tem o final. Aqui é sempre interessante, nessa nenhuma das condições, você ter também alguma função dentro do fluxo, né? Do tipo, se a pessoa chegou até aqui e não respondeu nenhuma dessas, inclusive eu fiz isso no bot que já está instalado no cliente, tá? A pessoa veio aqui e não clicou nada disso, né? Então aqui eu deixo uma condição, por exemplo, para você ter uma ideia, um pausar, né, com cronômetro, por exemplo, de 5 minutos. Se a pessoa em 5 minutos não fez nada, né, não escolheu nenhuma dessas condições aqui, a coisa parou, deu algum problema, ou ela clicou, sei lá, ela até clicou né, ou ela não fez nada, né? Então depois de 5 minutos eu posso, por exemplo, voltar lá para o menu, né? Como que eu voltaria lá para o menu aqui? Se parou aqui, não aconteceu nada, ou se ela digitou, né, um, sei lá, ela digitou 10, né? Ela errou e digitou 5, tá? Que acho que é o que mais até fica claro nessa função. Ela digitou 5 lá, não é nenhum, nem dois, nem 3. Então, passou 5 minutos, que se ela vai digitar 5 não aconteceu nada, está parado nessa etapa, ela pode ir para a etapa, quer ver, ó, ela pode ir para uma etapa do funil, né, que você queira, do funil que você está criando. A pessoa digitou errado, ou ela pode voltar, né, pro menu inicial ali em cima, né? Ó, ela pode ir pro menu inicial, por isso que é legal sempre saber qual que conforme você for trabalhando também, né? Você pode documentar as etapas, né? Porque você vê que aqui elas estão, ó, estão todas aqui, né? Então, qual que é a etapa menu? Vamos supor que a etapa menu fosse a 3, né? Você olha na sua documentação e vê que a etapa menu é a 3. Então, ela pode, por exemplo, voltar lá para o 3, né? Se ela clicar aqui, ó, ela volta para o 3, certo? Enfim, essa daqui é assim que se constrói. Nós fizemos aqui um robô só para a gente revisar, tá? Nós fizemos um robô básico hoje. O que vocês viram? Que vai se repetir em todas, né? Nós temos a opção condição, a função, né? Vamos chamar assim, a função condição. Tem a função enviar mensagem. Tem a função pausar. E tem a função, que mais? Tem a função, que mais? Que mais? Que mais? Enviar mensagem, tem a condição, pausar e que mais? Que mais? Que mais?
Só essas, né? Acho que só essas aqui. Então, legal. Ah, tem o adicionar tarefa também, né? O que é adicionar tarefa? Eu posso criar dentro do como, por exemplo, nesse caso aqui específico, tinha. Mas eu removi isso, tá? Quando na depuração, no teste com o cliente, que ele achou melhor fazer como eu costumo fazer. Em vez de criar uma tarefa que ele vai enchendo essas notificações aqui, vai enchendo as coisas, eu mando o lead direto, né, para para uma etapa do funil, tá? Então, tem que marcar, verificar alteração de receita, verificar dúvida de paciente, né? Então, não fica muito prático, né? Principalmente se você tiver muita gente na operação, aí não fica meio como um montão de tarefa, né? E o que fica melhor é você mandar para uma etapa do funil, certo? Que é mais visual. Quando eu vou lá no funil, eu tenho ali as etapas. Então eu criei uma etapa receita, solicitação de receita, dúvidas, né? Então criei dúvidas e a pessoa vai lá e verifica. Outra coisa também interessante, outra dica que eu quero deixar para você é que é o seguinte: fique atento com o marcar como conversa fechada, tá? O que é o marcar como conversa fechada? Como a própria frase diz, eu estou conversando com o cara, chegou aqui, esse cara vai ficar como conversa fechada. E aí ele pode sumir aqui do chat. Então, se você não tiver uma estrutura que tem uma etapa do funil que identifique, por exemplo, por esses dois aqui, se eu não tivesse uma etapa de funil, ele gerou a tarefa e fechou a conversa. Aí é o que eu falei lá no início nas dicas aqui no bloco de notas, tá? Você tem que treinar a tua equipe para olhar isso. Tem que treinar a equipe do cliente para olhar isso. Porque se ele fechou aqui a conversa e é uma pessoa que está acostumada só com o WhatsApp, ele vê conversa e tal, esses, né, nesse caso aqui, pacientes que foram para essas tarefas, eles ficam perdidos. Ninguém acharia, certo? Se ele tiver principalmente, como eu já peguei, né, cliente que ele não olha os pipes, né, eles não olham os funis que ele tem de atendimento, ele fica só no chat, como se fosse uma ferramenta de bate-papo só mesmo, assim, se o como não tivesse mais nada. E aí, o que vai acontecer? Ele vai reclamar para você, ele vai perder cliente, porque os clientes não serão atendidos, o que é extremamente grave, e ele vai reclamar com você. Então essa opção aqui, né, é ideal que você não tenha, tá? É ideal que você tenha uma opção onde né, o seu lead ou o lead do seu cliente vai andando e chega uma etapa mesmo ali que você seleciona todo mundo e fecha a conversa, certo? Outro motivo que isso acontece também, que vai te gerar dor de cabeça para você ou com o seu cliente, é o fato da pessoa muitas vezes contratar o como e ela ter apenas um usuário e 10 pessoas, 5 pessoas ali no como. Então o chat ele é assim, ele vai enxergar todas essas 5 pessoas aqui. Então vai ter muita gente ali no chat com conversa aberta e o pessoal vai se perder. E como ele tem uma assinatura só, né? Um usuário só, não tem muito como resolver, porque você não tem nem como filtrar. Né? Quando você tem vários usuários, cada um enxerga o seu usuário e então o chat de cada um e tal, então fica legal, tá? Então, basicamente é isso aqui, certo? Espero que você tenha entendido como que você cria, né? Como que eu até acho que falei no comecinho, como é que eu criaria, né? Um botzinho simples. Então vamos fazer isso em 5 minutinhos, tá? Então pensa que isso aqui é o meu inicial, que ele tá lá no menuzinho inicial aqui, tá? No iniciar. O que eu faço? Normalmente a minha forma de trabalho, eu pego, eu eu sempre trabalho muito com tags, tá? Como dá umas falhadas às vezes com tag, tá, gente? Mas é melhor você ter uma referência do que não ter, né? Então eu adiciono uma tag, né? Ou você tem algumas funções aqui, mas estou falando da criação, tá? Então eu pego o lead e crio, né, a tag X.
crio uma tag, né? Para poder filtrar, fazer os meus filtros por tag. Então é bem legal e também para saber em cada etapa do funil que aquele lead está. Então eu crio a tag, depois eu venho, crio a mensagem. Então vamos pensar aqui que é a mensagem, ó. Seja bem, né? Você coloca aqui o nome da pessoa, ó. Coloca aqui o nome, certo? Contato, primeiro nome. Seja bem-vindo, né? Ou dou um olá. Tenta também usar frases que não tenha que ser, né? Fazer isso aqui que eu faço. Isso aqui eu não gosto muito, não. Seja bem-vindo, bem-vinda, né? Sou o assistente X e vou agilizar o seu atendimento. Escolha uma das opções abaixo. Ó, aqui para ficar em negrito lá, né? Atenção. Digite somente o número, tá? Se você estiver usando o WhatsApp Business, né, normal. Então, opção 1. 2, opção 2, ok? Aí você vai colocar aqui o pausar. O pausar vem sempre antes, né, da ação, tá? Então, até a mensagem ser recebida. Aí, o que nós vamos colocar aqui, ó? Gente, eu faço isso o dia inteiro. Trocentas vezes, né? Acho que em algum momento eu já consigo fazer isso aqui de olho fechado, a mão vai sozinha. Então, coloquei um ou dois, tá? E daí, aqui não tem pausa, tá? Porque a pessoa leu aqui, viu um ou dois, e ela digitou, e aí ela vai direto para a ação que você queira. Ó, então, por exemplo, legal, contato, né, primeiro nome. Vamos pensar que um ou dois seja vou continuar atendimento ou não vou continuar atendimento, né? Então, que bom que você quer fazer Y conosco. Ok, pronto. Na ação dela, vou te direcionar. Aí ele escolheu, né? Aí você vai tomar o próximo passo, né? Vou direcionar você para o nosso time. Eles vão te ligar em até X tempo. Beleza, você ligou. E aí, isso aqui é né, uma aproximação. O que ele vai fazer? Você vem aqui na ação. O que a gente vai fazer? Nós vamos mudar o status do lead. Então, nesse caso aqui, o pessoal vai ligar. Se é um lead, se nós estamos falando de uma ação comercial, ó, até aqui você joga ele na etapa que você quiser do seu funil, né? Eu quase não tenho funil aqui, né? Como vocês podem ver, né? Então, sei lá. Vamos colocar aqui teste aula. Deixa eu ver o que tem no teste aula. Ó, respondeu. Tá? Vem para o respondeu e pá, finalizo o botzinho. Não encerro a conversa. Então, vamos supor que foi a 2, tá? Aí um macetezinho aqui para você ganhar tempo. Vamos lá. Ó, eu clico nos pontinhos aqui. Então, duplico os pontinhos, coloco isso aqui embaixo. Tá vendo que ele tá solto, que ele não tem nada, ó. Então, pá, vem aqui
Vamos supor que aqui que o 2 fosse um não, né? Vamos pensar aqui, ó. Só para criar um raciocínio para você entender. Positivo, negativo, né? Não, né? Então, coloca aqui não, certo? Então, o que nós vamos fazer na mensagem? Puxa, que pena. Entendemos que você não quer falar comigo. Comigo, fulano. Vamos retirar o seu nome da nossa lista, tá? Então, esse passo aí, ó, que eu faço aqui? Adicionar no, né? Tá vendo que é o 2 aqui, ó. Aí eu venho aqui, tal, e tal. E aí você toma uma ação, você pode jogar ele para você pode ter uma coluna de perdidos para avaliar, né? Tipo, a gente está tendo um monte de pessoas que não continuam a conversa. Será que é um público qualificado? Será que estão chamando ideia, né? E aí, beleza. E aí eu posso ou colocar aqui, nesse caso aqui, né? Como você vai olhar o funil, o que eu faria nesse caso? Nesse caso aqui eu encerraria a conversa, porque a pessoa de fato já deu uma negativa, né? Então, coloco mensagem fechada. Você pode mover esse caso para um funil de marketing, mas é uma situação que você tem que avaliar. E aqui você cria a saída para esse fluxo. Se a pessoa, né, digitou qualquer coisa, que nem eu fiz aquela hora, ele volta para o menuzinho aqui, 268. Tá, então isso aqui é basicamente uma construção bem simples, né? Não tem muito segredo, né? E eu também não vou passar muitas funcionalidades, porque a minha ideia é dar aula básica mesmo. Isso aqui é uma aula básica de como, tá? Não é uma aula avançada, né? E aqui, ó, vamos olhar como é que é só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um funil de atendimento. O que eu tenho aqui, né, para vocês saberem? Da clínica, ele escolhe. Se ele for paciente, ele escolhe as funções. Tá vendo? Escolheu as funções, aí ele vai passando, vai batendo, vai caindo nos pipes, né? Vai falando com os profissionais, né? Você vê que é tudo com condição. Não tem nada aqui que tenha que ser, né? Uau, né? É básico do básico, como você precisa aqui, ó, mensagem, né? E no final você vê, tem 5 opções, não precisa ser uma coisa, né? Mirabolante. Não se complique, tá vendo? Ó? Aí ele vai os pipes aqui, né? Como esse aqui é o meu aqui, né? O do cliente, ele vai para cada pipe de cada profissional, né? Tal, pá. E vai finalizando as opções aqui, ó. Todos eles vai finalizando. Não tem muito segredo. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui, né? É uma aula que se propôs a ser básica. Uma informação que é legal você conhecer. Isso aqui é o bot assim que a gente está falando em comum. Se eu usasse isso aqui com inteligência artificial no assistente, não teria nem todas essas etapas aqui, viu? O próprio assistente conectado ao chat GPT, ele tem ele não trabalha assim com, né, 1, 2, 3, 4, faça isso, faça aquilo. Não, ele conversa mesmo, então é legal. Então é o avanço aqui do negócio, mas funciona muito bem esse bot aqui também, tá? Que mais que você tem aqui, ó? É importante vocês olharem, certo? Isso aqui, ó. Essa parte aqui dos canais, tá vendo? Eu vejo muita pergunta do pessoal lá no negócio, lá no- nos canais lá da Como, né? Então, por exemplo, você vê, ó, eu tenho todos esses canais aqui no meu Como, né? O Facebook, o Instagram, o Telegram, né? Tem um Como Demo que é o API deles aqui, né? Tem o Google Meu Negócio, tem mensagem de texto pelo Twilio, né? Tem o outro WhatsApp e tem o bate-papo que vem do site. Muita gente não se atenta aqui, isso que por default ele vem assim, ó. Ele vem zerado, certo? E vem selecionado tudo. Então,
quando você for construir, primeira coisa que eu faço nos bots, né? Habilita essa função aqui, que ele vai forçar o envio das mensagens, certo? Então desmarca tudo, habilita e escolhe com qual canal que você vai trabalhar. Escolhe um só. Por exemplo, se eu deixar todos aqui ativados, né? Se for o meu bot de atendimento, até faz um sentido, né? Se eu tenho todos esses canais de entrada. Mas normalmente não é o que as pessoas têm, né? Então você vai no número que você deixou. Certinho? E outra coisa também que vocês têm que se atentar, sempre salva. Eu vou salvar esse aqui do jeito que tá. Deixa eu ver, tá zerado. Não vou, eu sou o melhor do mundo em fazer esses bots e deixar ativo e todo mundo me chamar cair nos bots de teste. Dessa vez não vai não, ó. Então aqui eu vou pegar, vou sair, certo? E tá aqui, ó. Então Emover, certo? Ele tá assim porque não tem nada marcado nele. E o que acontece? Você tem que se atentar a isso, seja aqui ou lá no funil, tá? Tem duas formas de fazer isso, que são os gatilhos que ativam o seu robô, tá? Como esse robô está desativado, então ele está com essa mensagem, mas o seu não vai estar assim, certo? O seu tá aqui, ó. Você vai escolher quando que você quer que ele, né? São os gatilhos, né? Você tem que olhar quando você vai ativar esse robô, em que momento. Então, no caso aqui, ó, ele está numa etapa de um funil e ele, obviamente, me pede o funil. Ó. Então, o funil tal. Qual funil? Aí você escolhe o funil e a etapa do funil que você vai colocar e fique atento ao horário, né? Você tem que criar. Se você está começando agora, seu primeiro, só vai ter isso aqui, né? Aí você escolhe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, põe o horário e vem aqui, tá? Então, se você clicar aqui em cima, ó, ele habilita, ó, ok? O deixar as mensagens sem respostas é como se essa mensagem do robô você vê lá no chat que está sem resposta, ok? E finaliza. Então, aqui são os gatilhos. Tudo isso aqui que eu fiz, você consegue fazer também nas etapas do funil. Tá? Tudo que nós fizemos aqui. Então, se eu vier aqui, automatize, ó, como vocês já viram em aulas anteriores, eu consigo ou pegar esse bot aqui, né, ou criar do zero. Ó. Eu posso selecionar um bot, posso selecionar aquele, ou posso fazer do zero. E aqui você tem, né, as opções, aqui, ó, que nem a gente viu lá dos gatilhos. Você tem os horários, você vê que tem as mesmas coisas aqui, tá? Não vou fazer aqui porque isso aqui é um funil que eu trabalho. Bom, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma ajuda em alguma coisa, né? Eu vou deixar aqui nos comentários algumas informações. Se você está chegando no Como agora, não utiliza, né? Você não tem um CRM ainda e você quer um CRM, é só você me procurar. Aqui embaixo vai ter o meu WhatsApp e eu vou dar uma demo de 28 dias para o Como, tá? Se você tem uma agência, se você está trabalhando com Como e você precisa aí uma consultoria, precisa de uma força, fala comigo também que eu tenho os preços legais para poder te atender. Meu negócio não é da consultoria, não é da assessoria, certo? Eu trabalho vendendo, mas eu tenho uma condição legal para te ajudar, tá? Então a gente pode fazer uma aulinha e tal. E tenho também algumas comunidades que eu posso indicar para você de treinamento que são etapas bem legais, são comunidades bem legais também para você fazer um treinamento mais a fundo, tá? Então, espero que você tenha gostado, deixa o seu gostei, me ajuda no canal, né? E te vejo no próximo vídeo, que eu vou fazer um vídeo de bot comercial, tá? Que é o bot de follow-up. Lembra que a tua próxima venda pode estar no follow-up que você ainda não fez. Só que foi um bot de atendimento. Agora, não adianta você atender a galera, principalmente você faz uma ação comercial, e você não ter, né, um follow-up. A venda está no seu follow-up. Aqui, Johnny Pontes, vejo você no próximo vídeo. Até mais.